Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vamos ver hoje inteligência e verdade, que é um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil, é o problema cultural. Então eu vou abordar aqui um texto escrito pelo professor Olavo de Carvalho, numa aula de filosofia que ele deu na Universidade do Paraná em 1994. Esse texto é muito importante, que depois virou livro, e é com esse mesmo título aqui, conforme está aí na capa. Então ele abordou o maior problema hoje no Brasil, que é o analfabetismo funcional, é a falta de cultura, a ignorância. Nós temos uma pleiade de políticos e de pessoas no governo da nação, que é um montão de gente burra, pedeuta, incapaz de sequer de interpretar um texto, incapaz de redigir um documento, fazer um pedido. Eles não sabem, eles não entendem. Se você fala uma coisa, ele entende outra. Então não sabem nem o que estão lendo, são uns completos idiotas, com dissonância cognitiva, com problemas de neurônios faltando, mas é um problema cultural que nós enfrentamos há vários anos e cada vez está se agravando mais. Antes disso, pessoal, eu peço a todos que se inscrevam nesse canal, curtam, compartilhem isso, para que o YouTube dê relevância a esse assunto, que é muito importante. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal, e cada vídeo eu indico um filme, uma peça de teatro, ou uma literatura, um livro, ou um vídeo, ou um filme, que é muito importante para as pessoas se esclarecerem, para as pessoas incentivar a pessoa a ler, a pensar. Nós temos que começar a pensar. Então é isso aí, meus amigos. Então esse problema que nós estamos enfrentando, e vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Como dizia o Olavo de Carvalho, hoje contar uma piada é uma coisa perigosa, porque você pode ser, até a pessoa pode não entender e te processar, como aquele caso de uma deputada esquerdista aí que ela estava tentando processar um humorista aí que contou uma piada num teatro, ou fez uma brincadeira na internet, e ela estava tentando processar o cara, e no mesmo dia o Stalinácio da Silva contou a mesma piada, debochando num evento sério, né? O humorista estava brincando, ele estava fazendo o papel dele, de humorista, mas o Stalinácio não, ele falou sério, como na autoridade de presidente da República. Ele disse a mesma piada, mas aí, não, presidente, que maravilha. Então, é uma hipocrisia, depende de quem fala as coisas, né? E o professor Olavo deixou muito claro nesse texto que eu estou interpretando aqui, que primeiro nós temos que ficar inteligente para depois resolver os problemas. O contrário não funciona. A gente tem que primeiro aprender a ler, a interpretar, primeiro a conhecer os problemas, né? Saber que 2 mais 2 são 4, nada modifica isso, porque isso é a verdade, e depois então que a gente vai ver. Então, o que é inteligência? Que o título da matéria é Inteligência e Verdade. A inteligência é o senso da verdade, é a aptidão, é a habilidade para a pessoa discernir o que é verdadeiro, o que é falso, e em todas as circunstâncias da vida, a pessoa tem que saber ver essa situação, aceitar a verdade e permanecer na verdade. Como eu disse, 2 mais 2 é 4, e essa é a verdade. Se alguém disser, não, mas não é, a gente tem como provar que é. Porque as pessoas, cada um tem um pensamento, cada um tem uma opinião, mas nós temos que chegar a um consenso do que é verdadeiro e o que é falso, o que é engano, o que não é. Então, a inteligência é a capacidade da pessoa interpretar a vida real. E ontem, num podcast do jornalista Paulo Figueiredo, que ele fez no Rumble, entrevistando a ex-juíza Ludmila Lins Grilo, aquela que foi cassada por motivos de ordem, perseguição política. Ela foi cassada da magistratura, e os motivos que levaram ela a ser cassada compulsoriamente, ela foi cassada, foi aposentada com vencimentos proporcionais aos anos de serviço que ela tinha, sob a alegação de que ela atacou as instituições, ou atacou o STF, ou seja, e outra coisa, que ela era bolsonarista. Um absurdo total, né? E ela teria feito três crimes. Ela
Primeiro ela criticou a audiência de custódia, que aquilo era uma aberração jurídica, que na verdade era uma bandidolatria, que não resolvia nada. Depois ela deu palestras, né? Como magistrada, ela deu palestras, se eu não me engano, em uma universidade. Depois ela escreveu um livro também sobre o inquérito do fim do mundo. Ela foi coautora de um livro. E essas coisas assim, e foram pegando o pé dela aos poucos. E outra coisa, o motivo principal, disseram que ela era bolsonarista, sendo que ela disse que nunca falou do Bolsonaro, nunca esteve com ele, nem conhece o Bolsonaro pessoalmente, mas ela foi acusada de bolsonarista porque ela é uma juíza conservadora, ela é de direita e ela é uma pessoa anticomunista, então aí não pode. Então essa live dela com o Paulo Figueiredo está no Rumble, vou deixar o link aqui que vocês quiserem entrar lá para verem, é muito interessante, porque ela é uma pessoa que tem muita cultura, muito conhecimento, e é interessante a gente ler isso aí, a gente assistir e ver, né? Então, essa juíza, Ludmila, desde 2019, quando começou aquela CPI das fake news, aquele inquérito do fim do mundo, ela já vinha avisando a todos os brasileiros que nós estávamos virando uma ditadura do judiciário, através do judiciário, e que ninguém poderia imaginar, a gente nem pensou que isso ia acontecer, e realmente aconteceu. E hoje nós não temos mais dúvidas do que está acontecendo no país, não se pode mais falar nada, as pessoas são perseguidas. Isso aqui virou pior do que a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, porque aqui um juiz ou uma corte pode mandar prender as pessoas sem crime, pode tirar a pessoa das redes sociais, pode fechar sua conta bancária, banir a pessoa das redes sociais, ou proibi-la de usar a internet, bloquear a conta bancária, quebrar o sigilo telefônico da pessoa, sem precisar justificar dentro da lei, dentro da Constituição ou do Código Penal. Isso não existe. Crimes que não existem, eles atribuem que existe e pronto. Aqui o juiz pode, ao mesmo tempo, ser investigador, acusador, julgador. Ele pode, sem interferência do Ministério Público, fazer o que ele bem entender. Então, ele está acima da lei e não abaixo da lei, como deveria ser a magistratura. Então nós vivemos um estado paralelo, onde as cortes superiores elas têm a própria polícia deles, a polícia que trabalha para eles, eles têm o armamento próprio, eles têm um orçamento próprio para fazer o que eles quiserem. Então não precisa mais executivo nem legislativo. E o pior de tudo é que essa juíza foi acusada de bolsonarista, como eu disse, que ela jamais ter falado com o Bolsonaro, né? Só porque ela defendia as leis, defendia a Constituição, ela foi perseguida amargamente. E ela é uma pessoa claramente anticomunista, ela é conservadora, e esse talvez seja o seu maior defeito. E para a mentalidade revolucionária dos comunistas, qualquer crítica que se fizer é um ataque às instituições, né? Não sei como é que se pode atacar uma instituição. A instituição é uma coisa abstrata, ela não é. O que a gente ataca, o que a gente critica, não é atacar, é criticar, são as pessoas que lá estão, que estão agindo contra a lei, estão prejudicando a sociedade, estão prejudicando a democracia e a liberdade. Não é a instituição em si que tem defeito, que tem problema. Então, como alguém pode atacar uma instituição sem arma, só porque criticou? Né? A instituição não pode ser ofendida, ela é abstrata. Então, apenas argumentos criticando os erros e os excessos das pessoas que ali trabalham, dos servidores que trabalham ali, isso não é um ataque. Então, os caras estão soltando bandido, legislando, fazendo coisas que não são previstas em lei, mas aí, se você reclamar, você está atacando. Então a palavra ataque, ela é uma palavra vazia, ela não tem sentido. Ela é uma coisa indeterminada, né? Eu dizer que eu vou atacar alguém só se eu tiver uma arma, uma faca, ou atacar agredindo, cometendo um crime de injúria, calúnia, difamação, aí seria um ataque. Mas criticar, dizer que aquilo ali é errado, que aquilo ali está contra a lei, não é um ataque. E os esquerdistas usam essa palavra ataque para substituir a palavra crítica, porque eles não aceitam crítica, né? Os caras, eles criam uma guerra de sentimentalismo através da palavra, pela histeria que eles são. O cara é histérico, ele só acredita naquilo que ele diz, naquilo que ele defende, é o que vale. Então, como é que se pode atacar uma instituição? Não há como, isso aí não tem. O que se critica é os erros e os excessos.
Meus amigos, então vejam aqui, vocês vejam aqui o que está acontecendo. Tem pessoas aqui, ó, muitos cidadãos, pessoas aqui de políticos, jornalistas, youtubers, pessoas comuns, que são, o próprio presidente da República, são perseguidos diuturnamente, 24 horas, pela imprensa canalha, pelas instituições, pelo judiciário. E tem pessoas presas sem crimes previstos na Constituição, sem crime previsto nas leis. E aqui nós temos vários, até militares presos, né? São milhares de presos, pessoas que uns já foram soltos, ou continuam com tornozeleira, ou continuam presos, mas isso aí não quer dizer que as pessoas não estejam sendo perseguidas. Então, meus amigos, para me alongar, indico a todos aqui um livro maravilhoso, vou deixar o link aqui, O Imbecil Coletivo, do professor Olavo de Carvalho. E esse texto que eu estou falando aí, vocês também encontrarão na internet, eu vou deixar ali o link. E tem um filme maravilhoso, né? Já foi visto várias vezes, mas é sempre bom a gente ver, até para matar a saudade, né? O nome do filme é Olavo de Carvalho, né? O Jardim das Aflições. Vou deixar o link ali, é só copiar, botar na barra do YouTube, você vai entrar direto no filme Jardim das Aflições. Aproveitem que está de graça na internet ali, para vocês verem, porque esse filme é uma aula de filosofia. É um pouquinho longo, assim, é um documentário, mas vocês vão ter uma aula de filosofia e a pessoa já começa a pensar, não, para um pouquinho, eu vou ler esse livro, eu vou ver esse outro filme que ele indicou, e a gente vai se esclarecendo, e a gente vai vendo que nós estamos vivendo uma ditadura sem solução, mas como a gente ignora certas coisas, ou não tem tempo de ler, ou não gosta de estudar, a gente tem que ver os filmes, tem que pegar esses livros aqui, baixar e ver. Muito obrigado, pessoal.